Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Nesse episódio, a gente continua a ótima conversa com a doutora Adriana Arias, que é médica do trabalho, professora e especialista em gestão de saúde corporativa. Na primeira parte, nós trouxemos uma visão mais macro da saúde do trabalho no Brasil, as tendências no mundo, e se você não viu esse episódio, eu recomendo muito. Agora, nessa segunda parte, a gente vai falar mais sobre o papel dos RHs nesse tema. Um assunto que interessa CEOs, diretores de RH, gestores de benefícios, enfim, todos que contribuem para que o trabalho seja uma prática saudável acima de tudo. Doutora Adriana, obrigado pela sua presença novamente aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Para mim é um prazer, ainda mais, né, a gente tendo esse segundo papo para falar de saúde e falar na saúde dentro do trabalho, que é a minha área de coração. Maravilha. Então vamos começar falando de RHs, né? Muitos RHs têm os dados, mas têm pouca inteligência sobre eles, né? No começo do bloco passado você comentou um pouquinho sobre isso. Como cofundadora da Science Data, qual que é o grau de maturidade que você vê nas empresas hoje nessa área? Bom, a maior parte das empresas eu ainda acho que a maturidade ainda está no início ali. Baixa ainda. Baixa, né? Então está engatinhando. Hoje, eu acho que o que eu mais vejo no dia a dia é essa dificuldade, que nós não temos o básico bem feito. Tá. Então, de ter dados imputados de modo correto. Então, hoje, muitas empresas não têm, falando especificamente da saúde, não tem um prontuário estruturado, é um prontuário físico, como fala de gaveta, que guarda ali, e todo dado está ali dentro. Então, você não sabe do que o trabalhador está adoecendo. Você só sabe que foi, porque você tem que lançar na folha de pagamento o absentismo dele, né, Claro. a ausência dele. Você fala o quê? O fulano faltou tal dia. Mas dentro de casa, que é a questão da epidemiologia, não usa a epidemiologia, você não sabe quais são os maiores afastamentos. As pessoas estão adoecendo por causa de quê? É saúde mental? É doença osteomuscular? É um outro fator aqui dentro? O que as pessoas estão procurando no ambulatório? E aí, isso vai influenciar em quê? Vai influenciar na minha decisão como líder, dizer assim, eu não tenho dinheiro bamburrando, eu tenho um orçamento do ano. Claro. Em que eu vou gastar? Eu não posso gastar em tudo. Eu vou gastar com vacinação da gripe? Né? Por favor, gente, eu amo vacinação, tá? Então, 100%. Eu vou gastar com vacina? Eu vou gastar com medicação? Eu vou gastar aqui melhorando a ergonomia da área? Eu vou contratar um ergonomista? Claro. Eu vou colocar um serviço aqui, psicólogo? Você não vai saber se você não tem o dado estruturado para tomar a decisão. Vou fazer assim, vou fazer como o pessoal fala, de orelhada. Claro, Vou fazer esse que é bonito, que a maioria das empresas faz. Eu vou fazer esse programa, eu vou gastar com tal benefício ou com isso, porque está dando certo na outra empresa. Isso, mas sem embasamento real ali. Ele não está vendo que a outra empresa fez seu dever Fez de a lição casa. de casa. Então, é essa questão que a gente não tem. E eu falei para você, eu ia falar logo, eu fui falando, e era um case que muitos anos atrás, gente. Então, isso eu já trabalho, eu gosto de gestão de dados, gestão de saúde, há muitos, muitos anos. Então, isso foi numa refinaria. Imagina, passou 45 mil trabalhadores ali, minha equipe era quase 100 pessoas na área da saúde. Então, imagina a quantidade. Eu brincava que era quase um SUS ali, o pessoal chegando, né, para atendimento, e a gente precisava entender. Então, toda sexta-feira a gente sentava e analisava quem vinha para o ambulatório, quem procurava. Então, a gente analisava, isso era gerado dentro de um sistema, né? Então, a gente tinha gestão de dados, nós sabíamos os motivos da procura dos trabalhadores, e aí, naquela semana em específico, né, e esse case é muito legal, eu falo para todos os meus alunos na medicina do trabalho, o quanto que é importante fazer isso. Então, a gente começou a analisar. E numa semana em específico, eu vi que numa equipe determinada lá, de 10 trabalhadores, todos procuraram o serviço de saúde naquela semana. Todos. Um com queixa lombar, outro pedindo medicação, outro pedindo para repouso, outro falando... Todos eles, em tal maneira, com queixas de saúde naquela semana. Eu falei, 100% dessa equipe... algo tem aí. Algo tem aí. E aí nós fomos analisar aquela equipe. O que está acontecendo? Então, o papel do gestor. Eu estou vendo dados. Claro. 100% da equipe, 100% de queixas aqui, muitas osteomusculares ou cefaleias e tudo, medicações. E a gente foi para frente de serviço procurar. Vamos analisar o que é. Olha que interessante. Naquela semana, o líder da área deles saiu de férias.
né? Saiu de férias. Um deles, um dos da equipe, saiu de licença paternidade. O outro fez uma pequena cirurgia, teve que se afastar no nada ocupacional. Então, ou seja, menos 2 na equipe. Meu Deus do E um céu. líder que não Fora. estava, tinha fora. Aí veio um outro líder para tomar conta dessa equipe. O que aconteceu? Fight. Uhum. Não se deram bem. Equipe com nova liderança. Não tiveram uma boa relação. E já o Então, reflexo foi direto. Olha o fator Olha só. psicossocial. É. Então, o efeito foi direto. Assim, não estou bem. Na hora que você não gosta do seu líder, ou ele está mandando fazer coisas que não deve, ou ali. Então, já começa, opa, pera lá, não estou satisfeito. É insatisfação. Começa a ficar, né, cefaleia, começa a ter a questão emocional envolvida. Claro. Né? O que eles estavam segurando naquela semana levou. E não só isso, o cliente pediu naquela semana acelerar o processo deles. Ou seja, foi a tempestade perfeita ali. Perfeita que se criou naquele momento. E olha onde a gente foi ver, no ambulatório. Interessante. E o que a gente falou, opa, aí chamei os líderes, né, da área e tudo, o engenheiro, falou, ó, vamos fazer modificação. Troca essa liderança, não está dando certo, vamos sentar com eles, vamos analisar. Não tem como, essa atividade que eles iam fazer, tinha que entregar em 20 dias, o cliente quer em 10 dias. Vamos fazer o meio termos 15. Os 2 que estão faltando, que estão justificados, que licença paternidade e outro num pós-cirúrgico, vamos ver, tem alguma equipe que está ali, não está mais tranquila, mais ociosa, tem como trazer gente da outra equipe para ajudar? O que aconteceu na outra semana seguinte? Ninguém apareceu no ambulatório. Olha só. E a gente foi lá, vamos para lá, vamos ver se isso mesmo está acontecendo. Claro. E a gente voltamos para lá, para frente de serviço, conversamos com os trabalhadores, agora está perfeito, doutor, agora está tudo bem, agora não tem nenhum problema. Então, gente, isso é gestão de fatores ali, né? Então, produtividade também, produtividade, né? É isso. Do gestor, então, acho que a gente precisa ter essa inteligência sobre os dados ali, e o RH precisa entender isso, né? De analisar, ver o número frio, entender o que está acontecendo, por trás do contexto, né? Claro. E também trazer essas informações, porque se eu não vou, logicamente, se eu não vou atrás, tanto que depois disso aí, né, que eu fui atrás para saber o que foi, eu comecei a participar das reuniões para entender, porque assim, agora vai ter modificação da engenharia, do processo, eu já estava lá. Muito interessante. E aí eu queria voltar para um ponto que você já comentou bastante, que é a IA, né? A gente já saiu do básico da IA na gestão de saúde, na sua visão. O que ainda é promessa, o que é a realidade? E você tem algum exemplo que você pode dar também de uso da IA no RH? Posso. Legal. Bom, eu acho que hoje a gente já conseguiu né, acho que fazer esse passo, dar esse passo à frente com relação dentro da IA na saúde. Logicamente, como eu falei, tem situações que a gente está engatinhando dentro de empresas que não tem o básico e já quer usar a IA. Mas, em geral, hoje, a gente tem bons exemplos para o uso da IA. Então, a gente tem, por exemplo, do absenteísmo, análise preditiva. Inclusive, esse é um dos temas do meu mestrado. Olha, que interessante. Que é a análise preditiva para a gente identificar perfis de trabalhadores e fatores de risco para o absenteísmo. Então, hoje a IA já atua nisso. A gente pode identificar grupos de risco. Então, inclusive, o exemplo que eu dei na nossa conversa foi, numa das empresas que eu trabalhei, a gente usou IA para fazer a identificação através de face scan, através do mapeamento e de toda a gestão de dados, de todas as entradas de dados. A gente, era até a Angel, o nome da Angel, nos ajudou a fazer a identificação de trabalhadores que fazem parte do grupo de risco, né, para doenças crônicas. Então, a gente conseguiu identificar esses trabalhadores e abordar esses trabalhadores e convidá-los para a linha de cuidado. Né? Então, com isso, dentro da linha de cuidado, a gente conseguiu controlar essas doenças crônicas e isso teve impacto financeiro, com certeza, na empresa. Hoje, a gente tem uso de IA para automação de indicadores, também para fazer a gestão populacional, né? Análise de linguagem dentro de pesquisas organizacionais e até mesmo apoio à tomada de decisão. Mas o que eu sempre falo, né, a gente tem que ter, né, existe esse cuidado que a gente tem que ter, que, por exemplo, dentro da empresa que eu trabalho, a gente tem IA, tem IAs próprias, internas, a gente tem procedimentos e tem uma política para o uso de IA. Acho que foi uma das primeiras empresas no mundo a ter
para o cuidado que a Você gente está vai bem usar. organizado, Bem toda a parte de organizado, governança, guardrails, LGPD, né? tudo ali. Legal. Inclusive, o cuidado da gente não usar a IA para certas triagens que podem esbarrar na ética. Por exemplo, eu usar a IA para identificar trabalhador com doença crônica ou alguma situação por dentro de um processo admissional e Tá. de falar o seguinte, eu não vou contratar porque esse Porque aqui tem tem uma maior doença. risco de adoecer, então eu não vou contratar. Tá. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter também um limite muito. Claro, Eu acho que um dos grandes problemas hoje no mundo Tenho com o uso da IA é isso. Saber que é uma ferramenta de apoio. Não é ela que vai tomar a decisão por você. Com certeza. Hoje, a gente tem muito cuidado de que a decisão final seja humana. Uhum. A gente usa a IA como suporte, mas que seja humana. Então, eu acho que fica a dica aí para todo mundo, porque, de fato, não é só nessa área da saúde, né? Infelizmente, a gente vê os efeitos colaterais do avanço da IA. A IA é maravilhosa, mas ela tem efeitos colaterais. Sim. Infelizmente, a gente está usando menos a cabeça, né? Isso também. Esse é um fato, fator que a gente vai começar agora a estudar do impacto cognitivo dos trabalhadores com o uso das tecnologias. Gente, você já fez... as ferramentas fazem tudo para você. Exatamente. Então, as pessoas... Olha a cognição das pessoas ali caindo. Vai caindo, não então, tenha dúvida. isso é algo que a gente começou a estudar agora. Então, é um cuidado. E é outro que eu fico muito preocupado também, que é a total falta de regulação da IA global. Né? Isso... Infelizmente, é uma realidade. Mas eu acho que a gente pode ficar aqui horas falando. É verdade. E eu quero entrar num tema que é super relevante, ainda mais esse mês agora, que é a famosa NR1. Né? Tá em voga, tá no seu ápice, porque entrou em vigor agora. Então, as empresas tiveram tempo para se preparar. Muitas se prepararam, outras não. Né? E agora chegou a realidade. O que você tem percebido nas empresas? Né? O RH... Ele está conseguindo transformar isso em uma mudança de cultura de fato? Ou ele está ainda tentando cumprir o mínimo possível para sobreviver? Vamos ser sinceros, a maior parte está tentando cumprir o mínimo possível. Logicamente, gente, tem empresas, né, que já se estruturaram. Eu acho que é importante, acho que até para a gente começar essa conversa sobre NR1, que é tão polêmica, é saber o seguinte, gente, NR1 não começou agora. E falar de fatores psicossociais também não é novo. Né? A Organização Internacional do Trabalho já fala isso lá da década de 80, já se fala isso. De 70 se fala também. Mas em 80 a gente já começava a falar da influência dos fatores psicossociais no adoecimento do trabalhador. Então isso não é de hoje. Isso. Eu acho que a legislação ela só deixou, né, ela esclareceu ali, deixou mais... formalizado a necessidade, porque muita empresa não se atentava a isso. Claro. Eu brinco que faz a cadeirologia do dia a dia, mas não se preocupava com as questões psicossociais, as questões da organização de trabalho, né? E a NR1, gente, não é só fator psicossocial. A NR1, a norma regulamentadora número 1, ela é a base para todo o controle dos riscos ocupacionais na empresa. Gente, ela já tem, há muitos e muitos anos. Né? Antigamente, a gente tinha um programa, que eu brinco também que era um programa de gaveta, que era o PPRA, um programa de gerenciamento dos riscos ali. E hoje, a gente fala em PGR. O que a NR1 trouxe, nesses últimos anos de atualização, foi, primeiro, trazer esse modelo de gestão de saúde e segurança do trabalho, que é um modelo focado na ISO 45001, né? Desde a OSHA 18001, em que tem um sistema de gestão. Então, não é um programa que você vai atualizar todo ano, não é programa de gaveta. Sistema de gestão, a gente usa, né, ferramentas como um PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act, em que você vai planejar o que você vai fazer ao longo do ano, focado nos riscos, identificar os riscos, que eu falo que são os perigos primeiro, identifica que você tem leão perto de você? Eu tenho leão, né? É o perigo. O leão nunca vai deixar de ser perigoso. Ele não vai ser bonzinho, ele sempre vai ser um leão. Mas esse leão está mais perto ou mais próximo? Ele vai me morder ou não vai? Ele está dentro de uma jaula ou ele está do meu lado aqui, pode me virar e me morder? Então, qual é o risco dele fazer isso? Qual é o risco dele me causar uma doença, um acidente? Dele me morder? Então, é isso a análise do risco. Então, eu tenho o perigo, e é isso que a gente faz na empresa, avaliar todos os perigos que tem na empresa, e a gente vai analisar o risco. Então, esses perigos, eles podem adoecer os trabalhadores? Eles podem levar a um acidente de trabalho? Né, causar um mal ali para o trabalhador ou para a empresa, sim ou não? Então, a gente vai classificar esses riscos e vai, né, estratificar esses riscos. Então, é um risco baixo, é um risco irrisório ali, né, quase
não existe esse risco, ou é um risco muito pequeno, ou é um risco moderado, é um risco grave ou gravíssimo, que é o gravíssimo, tem que parar, né? Não posso nem deixar o trabalhador exposto. Claro. Então, eu vou analisar. E a NR1, ela traz essa visão de você verificar todos os riscos. Então, risco físico, o que é risco físico? Ruído, vibração, exposição a pressões atmosféricas, né? A calor extremo, a frio extremo. Esse é o físico. O risco químico, que são os produtos químicos, né? O risco de acidentes, que é o mecânico, de eu me acidentar ali caindo de uma escada ou dirigindo um carro. Né? Um risco biológico da exposição a bactérias, fungos, protozoários. E o risco ergonômico. O risco ergonômico sempre foi pensado muito na questão que eu brinco da cadeirologia. A minha cadeira está adequada, ela é ergonômica, a mesa está na posição certa, o monitor está aqui, né? Eu uso o celular, não uso... Mas hoje a gente sabe que a ergonomia é muito mais do que a ergonomia física. Existe a ergonomia cognitiva e comportamental. A organização do trabalho. É na ergonomia que a gente trata. E é isso que o Ministério do Trabalho ele trouxe e fez essa alteração na NR1. Falou, olha, não é só para vocês verem a cadeirologia, é para vocês analisarem a organização de trabalho. O que isso quer dizer? Avaliar os fatores psicossociais, os riscos relacionados a esses fatores. Então, o meu leãozinho são esses fatores. Que fatores são esses? É o fator, por exemplo, do desemprego. É aquela pessoa que está trabalhando, sabendo que a empresa está sendo vendida e eu não sei se eu tenho emprego amanhã. É a situação do excesso de trabalho, que é o trabalhador que faz mais do que as 2 horas máxima por dia de trabalho. Vai para casa com o computador e continua até meia-noite, respondendo e-mail, meia-noite, está de férias, está resolvendo problema. É a situação da demanda e controle. Eu não tenho controle sobre o que eu faço. O meu líder manda eu fazer tudo e mais um pouco. Né? É essa questão da demanda. Então, assim, eu faço trabalho de 5 pessoas em 8 horas por dia. Minha equipe, que deveria ser de 10, só tem 4. Né? Aquela situação, como eu dei aquele exemplo da equipe que estava diminuída. Então, tudo isso é a relação líder-liderado. Né? O assédio. O assédio está ali. Eu estou dentro de um ambiente tóxico. Estou sendo assediado o tempo todo. Seja qualquer tipo de assédio que eu tenho ali, mas principalmente o sexual, né, o moral. Então, assim, isso é o psicossocial. Esse é o leão. E aí, o que a NR1 e o Ministério do Trabalho trouxe? Olha, empresas, vocês precisam ter atenção. Porque nos últimos anos, as pessoas estão adoecendo. E cada vez mais, onde que é o impacto desse tipo de risco? Ele não vai me morder, mas ele não me morde, mas ele me causa uma doença. Quais são as doenças? Doenças mentais. Claro. Então, ao longo dos anos, eu estou vendo que as pessoas estão afastando mais pelo INSS. Eu tenho um observatório que está aberto, os dados estão abertos a todas as pessoas que queiram ver. Entrem no Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho do governo, vejam ali, que a cada vez, a cada mês, a cada ano, as doenças mentais estão aumentando. Mas não é só isso, não é só o trabalho. Lembra que a gente conversou que as pessoas não chegam isentas, não chega a zero? Ninguém está zerado. Ninguém está zerado ali. Todo mundo tem algum problema? Sim. Então, o que acontece? Quanto mais problemas a gente tem no mundo, também isso impacta a saúde mental das pessoas. E a gente acabou de passar por uma pandemia terrível. Passamos aí 3 anos, principalmente, né, de uma situação que abalou mentalmente as pessoas. Então, quando a pessoa já tem o fator emocional mais abalado, que é a questão pessoal... A consequência vem depois. Se o trabalho não está bem preparado... Opa, estou batendo aqui. Se o trabalho ali não está bem preparado, se o risco não está controlado, o que acontece com essa pessoa que já não está bem? Ela adoece. E, gente, sinto dizer para vocês, não é só a doença ocupacional, né, relacionada ao trabalho, não é só aquela que a gente adquire no trabalho. Eu nunca tive nada, eu adquiri o trabalho me causou isso. Mas é aquela que agrava uma doença que eu tenho. Então, se a condição de trabalho está agravando o que eu tenho, e a gente está vendo esse boom de jovens, porque eu falo, não é só o adulto, o trabalhador, o boom de jovens, de crianças, né, mentalmente adoecidas que a gente está tendo. Então, se elas não estão bem preparadas, elas já estão adoecidas, elas chegam num ambiente que é tóxico, num ambiente que não está preparado, na organização de trabalho preparada, o que acontece? Elas vão adoecer. E aí a gente vai ter doenças relacionadas ao trabalho. Agravamentos de lesões prévias. Então, é isso que o Ministério traz. Olha, vocês precisam identificar, na hora que vocês estiverem fazendo o programa de gerenciamento de risco, que é esse guarda-chuva,
chuva. Uhum. Vocês não podem esquecer de avaliar os fatores psicossociais. Gente, é isso. Incluam os fatores psicossociais. Não é psicossociais. nada novo. Uhum. É algo que as pessoas já tinham que ter visto no Claro, passado. claro. E é uma responsabilidade da empresa. Essa é a formalização também da NR1. É a formalização. E falando dessas enfermidades aí de saúde mental, a gente fala que está vivendo uma era do burnout. Né? Agora, burnout é a palavra da moda, parece que todo mundo tem burnout. E até uma coisa que queria até entender da sua perspectiva, acho que entendi que a pandemia deve ter trazido aí um agravamento maior, né? Mas qual que é o papel do RH na prevenção e não apenas o acolhimento após o afastamento? É um papel muito estratégico. Eu falo que saúde mental hoje não é só responsabilidade da área da saúde ou da segurança do trabalho. Ele é uma responsabilidade organizacional. É da empresa. Uhum. Então, os RHs hoje, as lideranças, ela tem um papel, acho que, muito estratégico. Primeiro, porque, como eu falei, nós estamos falando de riscos da organização. Então, o RH ele tem que entender, né? Eu falei que o burnout ele não aparece de repente. E para deixar claro, gente, burnout é uma doença do trabalho. Não existe burnout da mãe, até pode ser burnout do marido, burnout do filho, burnout... Não tem, gente. Né? O burnout, ele é uma doença exclusiva do trabalho. Inclusive, é uma doença, né, que a gente exclui outras doenças para dizer isso é um burnout. Tá. Né? Porque eu posso ter outras doenças ali que não necessariamente é um burnout. É um estresse grande gerado pelo trabalho. Pode ser. E assim, hoje eu vejo... uma mistura muito grande, todo mundo achando que tudo é burnout, né? Inclusive quando sai, às vezes, algumas entrevistas e revistas e artigos mostrando o tanto de afastamento no INSS, todo burnout. Não, gente, não é tudo burnout, né? Tem doenças mentais, tem várias doenças mentais relacionadas ou não ao trabalho e que também todas estão aumentando. O burnout é exclusivo do trabalho, né? E, como eu falei, ele não aparece de repente. Ele vem de sinais prévios ali. Então, por exemplo, que é a condição do trabalho, sobrecarga de trabalho, baixa autoestima do trabalhador e da área, conflitos de valores, assédios, né? Essa hiperconectividade que a pessoa não desliga o tempo todo, né? Uma liderança totalmente despreparada, né? Uma ausência de recuperação, a pessoa não consegue recuperar. E insegurança psicológica. Né? Aquele medo contínuo, trabalhando assim sob pressão. Então, ele é um resultado de uma desorganização do trabalho. Tá? E, então, o impacto ali, eu acho que para o RH, da importância, que a gente está falando da importância do RH, o primeiro, ele identificar esses fatores. Né? Ele trabalhar em conjunto, e eu falei que isso é um problema da companhia, não é só do RH, não é só da saúde e segurança, é de todos. Primeiro, a gente identificar, né, esses riscos. Tá. Onde estão os leões? Né? Vamos pensar sempre assim para facilitar. Onde estão os leões? Esse leão está longe? Né? Porque eu falei, assédio, ele pode acontecer, mas eu estou botando bloqueios para que não aconteça, eu estou fazendo a sensibilização, e aí vem daí do RH, entender isso. Onde tem áreas críticas? Né? Tá. Onde está tendo conflitos, líderes e liderados? Né? Formar também, o RH, formar lideranças estruturadas, que entendam. Né? Eu brinco com meus líderes e falo assim, ninguém vai sair diagnosticando ninguém vai sair psiquiatra daqui. Mas vocês precisam entender sobre adoecimento mental. E entender o papel do líder. Por quê? Porque muitos desses fatores, sabe quem são os responsáveis? Os próprios líderes. Os líderes. Claro. Então, naquele líder que está ali, olha, eu quero que trabalhe, meu amigo, eu quero que você me entregue. Não interessa, 11 da noite, meia-noite, 1h, tá aqui, quero que entregue esse relatório. Né? Vai ter reunião o tempo todo. Eu não tenho... né? Ou o líder dizendo, ok, eu dou mais atenção para esse meu liderado, mas esse outro aqui eu não gosto muito dele, não, eu não vou dar atenção. Trata diferente, tá? Ou fazer gaslighting, tudo. Então, esse é o papel do líder ali, entender essas discrepâncias que estão acontecendo dentro do trabalho. Outro, como eu falei, identificar esses riscos, tratar esses riscos, treinar esses gestores, né, redesenhar os processos de trabalho, né? Criar ambientes mais saudáveis, mais seguros. Até mesmo na hora que a gente vai pensar em benefícios, a gente precisa entender esse todo para pensar, isso faz sentido? Claro. Não adianta eu dar, né, eu não vou dar nomes assim, não adianta eu dar benefício de academia para um trabalhador que não tem nem o que comer. Que tem um auxílio, alimentação baixíssimo, que ele não consegue colocar prato de comida em casa. Claro.
Claro. Entendeu? Então, a gente precisa conectar isso e o RH precisa... Esse é o papel estratégico do RH, de fazer toda essa conexão de todos esses dados, essas situações, para identificar o que temos que atuar. Criar um plano de ação, acompanhar esse plano de ação e fazer dentro do PDCA, né, que é o check. Vamos, de vez em quando, analisar isso aqui todo ano para ver se está tudo certo? Que é que eles usam, por exemplo. Tem o GPT-DA, tem os mapeamentos, Claro, né? claro. As pesquisas de clima, para que te dê uma visão pontual de como é que anda aquela situação ali. Fazer grupos focais ali, de conversação, fazer... Pra pegar mais insight também. Insights das Legal, pessoas, o que as pessoas legal. acham. Trazer, importantíssimo, que eu vejo pouca empresa fazendo isso, o trabalhar para a mesa, para entender assim, Fazer que ele olha, faz parte sentido. da solução também. É isso, ele tem Não que só ser do parte problema. da solução. Tá. Tá? E deixa eu te aproveitar e perguntar algo muito difícil de responder, na minha visão. E assim, quero que você me fale, seja bem objetiva. 2, 3 pontos argumentativos aqui de como que o RH consegue convencer o financeiro a investir pesadamente em programas de adesão a cuidado, e que isso não é custo, é um investimento, né? Que eu trabalho na área, eu trabalho com algo parecido, né? E eu sei que isso é uma dificuldade, é uma dor, né? As empresas, principalmente no Brasil, sofrem, né, com a macroeconomia do nosso país, com a instabilidade maluca que a gente vive, e sempre tem uma pressão de custo, sempre tem pressão de custo. Então, como que a gente sai dessa? Gente, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Exato. Eu acho que identificar minha prioridade. Primeiro, então essa aqui é a primeira dica. Claro. Identifique suas prioridades. Segundo, né, o que eu posso fazer com o que eu tenho. Segundo, em cima das prioridades, eu vou usar os dados. Então, ok, o quanto que isso custa para mim hoje? Né? Então, o que isso está impactando na minha produtividade ali? Seja absenteísmo, seja o presenteísmo, seja produção, seja no turnover, seja no custo do sinistro, né, o que tem ali. Quanto que isso está me custando? E terceiro, analisar dentro dos dados, é avaliar o seguinte, ok, e comparar com o benchmark, com o mercado, ok, quais são as soluções? Eu falo, ok, eu já identifiquei meu problema, eu falo que a escadinha do problema. Eu identifiquei meu problema, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho meu orçamento, eu sei o quanto vai custar e o que eu tenho que fazer para melhorar isso. Né? Eu identifiquei no mercado quais são as melhores práticas para tratar este problema e quanto que vai me custar. E aí... é o famoso ROI, né? Que eu vou ver lá na frente, claro, que eu não vou ter no início, mas dizer assim, olha, o quanto que eu espero, né? Com essa ação, o quanto que isso vai me ter de retorno. Claro. Então, lá na frente, se eu, por exemplo, eu sei que um trabalhador meu, e lógico, tem muitos estudos aí, você pode pegar isso, tá? Mas se fizer dentro de casa, melhor ainda. Claro. Então, se você tem, por exemplo, vamos pegar a vacina. Eu sei que um trabalhador que afasta por transtornos respiratórios, ele tem, em média por ano, 4 a 5 dias de afastamento. A média que custa esse trabalhador é X por dia para mim. Então, o meu trabalhador, em média, por doenças respiratórias, por gripes, resfriados, principalmente gripe, né, influenza, por influenza, ele tem um custo para mim de X. Vamos lá, ele vai me custar no ano R$800. Tá? E eu tenho X trabalhadores. Então, por trabalhador vai me custar R$800. Se eu não fizer nada com ele. Ok. Tem empresa que vai dizer para você, doutora, para mim 800 não é nada. Tá na conta. Tá na conta, já tá ali. Mas eu trago para eles o seguinte, olha, eu tenho uma solução para a gente diminuir esse custo. Eu tenho uma vacina que para mim vai custar R$60 por trabalhador. Ou seja, eu vou deixar de gastar. Com isso, ele vai evitar, ele vai me afastar dos 5 dias somente, no máximo um dia, em média um dia. Então, aquele meu tempo vai ser R$150, ou seja, em vez de gastar 800, eu vou gastar 200. O que você prefere? Claro. Deixar gastar os 800, ou vamos investir aí R$60 por trabalhador e a gente vai ter um custo de R$200 em média por trabalhador ao longo do ano. Não, eu falei, doutor, o quê? Eu vou ter um save de 400? Aí fica mais fácil de falar com o financeiro. É isso. Então, eu acho que o RH ele precisa entender o dado e trazer, gerar esse dado, um dado fidedigno, logicamente,
e trazer a questão financeira, quanto que me custa. E para Bacana. isso, quanto que eu vou deixar de gastar. Esse é o melhor dos mundos, porque a gente está falando a linguagem do empresário. Perfeito. E falando em dica, eu vou fechar fazendo uma pergunta para um público nosso, que a gente tem um público bem grande no Oxigenando, de pessoas que estão entrando no mercado de saúde e sempre nos escutam muito e querem dicas, querem entender de pessoas muito bem-sucedidas como a doutora, nesse caso, de o que você falaria para você, começando a sua carreira, qual que seria a dica de ouro que você daria para você mesmo? Eu acho que essa pergunta é profunda. Olha, eu acho que para o meu eu e para quem está começando, o primeiro é respire, né? Tudo tem solução, menos a morte. Essa é bem prática, né? Acho que até a morte a gente consegue evitar com o tempo, assim, com certas medidas. Mas eu acho, primeiro, a gente respirar. Segundo, né, pensar antes. Esse respirar que eu estou falando é a gente parar para refletir. Eu hoje tenho um lidar com os problemas muito mais tranquilo. Não estou dizendo que é super tranquilo, Claro. do que eu era antes. Antes eu era muito mais impulsiva, né? Mais Ansiosa. cabeça ansiosa, quero Claro. resolver tudo para ontem. Uhum. Né? Se alguém falava, eu acho que não dá para a gente fazer, aquilo ali já me estressava. Né? O meu vitiligo não é por nada, foi por estresse, hein? Relacionado ao trabalho. Então, eu era muito mais estressada com isso, né? Cheguei, inclusive, a parar em pronto-socorro com crise hipertensiva por estresse, por tudo. Porque eu era muito mais ansiosa de resolver situações que eu falava, eu sei os problemas, eu sei o que eu posso fazer. E ali. Mas a gente precisa entender que cada pessoa tem o seu tempo. Então, o primeiro é respirar, entender ali os tempos e movimentos de cada um com que você vai lidar, principalmente com seus líderes diretos, né? Com quem vai ter o poder decisório sobre o que você quer fazer. Segundo, aprender a dizer não. Isso a gente não aprende. Não. Eu também demorei. Eu ainda estou aprendendo. É. Mas aprender a dizer não, porque a gente acaba aceitando muitas coisas, principalmente no início. A gente não quer perder, a gente dá aquele afã de fazer, de acontecer, temos energia, a gente não está vendo lá na frente. E, às vezes, você pode cair em certas situações muito críticas. Né? Então, eu vi colegas novos, eu falo isso muito para os meus alunos que estão começando a vida agora, né? Ali, seja acadêmica ou seja na vida de trabalho, de aceitar certas propostas, né? E aí a questão da valorização. Se valorize, não é porque você começou agora. Eu falei isso semana passada para um residente da medicina do trabalho. Ele falou assim, eu não sou... Olha só, ele falou assim, e a gente estava no congresso, eu não sou nada. Olha só. Eu sou aqui um estudante. Claro. Eu falei assim, não, você é um médico. Você está formado. Médico em formação, né? Em formação. Você está aprendendo. O quanto que você evoluiu? Quanto que você tem? Você é inteligente, você se formou, você é formado, você é graduado, claro. Você está numa pós-graduação, você está numa USP. O que você é? Você não é nada, você tem que se colocar em primeiro lugar. Você tem que saber sua importância. Eu acho que isso a gente não aprende no início, né? A gente sempre vai se colocando em situações críticas, sempre baixando a cabeça. Lógico, a gente tem que saber se posicionar. Né? E terceiro, né, eu acho que ter alguém que te oriente, ter pessoas estratégicas na sua vida e procure isso que tem. Seja um professor, seja um colega, seja um familiar, seu pai, sua mãe. Algum tipo de irmão, mentor. Um mentor. Isso, para quem está começando, e para dentro da empresa, é importantíssimo. Olha, no WDPI, agora que a gente veio, isso foi um dos itens que foi trazido dentro das empresas, até para os fatores sociais, dos novos trabalhadores, porque falou muito dessa geração, né, muito nova, muito ansiosa. E o Brasil sendo o país mais ansioso do mundo ali, né? Da gente ter um mentor dentro da empresa. Então, eu acho que, para quem está começando, procure um mentor. Não precisa pagar pelo mentor, tá, gente? Procure um mentor, e pode ser um colega que tenha mais experiência, um professor, né? Alguém, um líder que você vai estar trabalhando. Tem empresas que abrem as portas, inclusive, para você ter, né, ter lideranças ali que te orientem, que fazem programas de mentoria dentro de empresas. Então, procurem mentores que te orientem para o bem, né? E que te coloquem ali e falem, olha, o que você pode fazer?
Eu estou fazendo isso, inclusive eu tenho uma médica nova que trabalha comigo, e eu brinco com ela, vamos lá aqui, ela fala, você está me mentorando. Eu falei, é isso, a gente precisa, né, dar o passo. E não ter medo, né? Empregos vão e vêm, né? Você precisa ser muito ético, muito correto, porque você sendo bom, sendo ético, né, sendo fiel a si mesmo e às leis e às questões, você vai ser bom em qualquer lugar. Então, acho que essa é a minha recomendação para quem está começando. Eu recebi a doutora Adriana Arias, médica do trabalho, professora e especialista em gestão de saúde corporativa. Doutora, muito obrigado. Foi um papo muito rico, impressionante o seu conhecimento e obrigado por compartilhar os insights aí com a gente. Eu agradeço novamente, fico à disposição, né? Me procurem nas redes sociais, estou sempre ali, a qualquer momento. Esse é o momento que eu dou sempre sim. E agradeço novamente por esse papo maravilhoso que a gente teve aqui hoje. Obrigado.